Depois da contusão de Neymar, Brasil pode se reinventar e voltar a jogar o verdadeiro futebol brasileiro. E aí, meus amigos, meus queridos e minhas queridas aqui do canal Futebol Net. Hoje vamos falar aí da derrota do Brasil ontem para o Uruguai em Montevidéu. Placar de 2-0. E acreditem, durante 90 minutos, 2 chutes a gol. Um na trave, o outro para fora. Esse foi o futebol apresentado pela seleção brasileira ontem à noite em Montevidéu. Também vamos falar aqui sobre Fernando Diniz, sobre o curso de treinador da CBF, sobre a CBF e de possíveis jogadores que poderiam estar atuando no futebol da seleção brasileira. Agora, tudo isso depois da nossa vinheta, beleza? Bom, meus queridos, e agora vamos falar aqui da CBF. A CBF, que durante muitos anos ela foi gerida por alguns cidadãos que, pela corrupção que tinha, alguns foram presos, outros não podem sair do país e por aí vai. Hoje nós temos aí o Edinaldo Rodrigues, ele que é o presidente da entidade. Porém, o que eu quero falar aqui é que a CBF hoje tem uma certa manipulação nos bastidores que, no caso, eu desconheço particularmente, porém, devemos salientar alguns pontos importantes aqui que a CBF tem ainda o poder no futebol brasileiro. E o que acontece com a CBF? A CBF ela tem um curso de treinadores onde é pago para você fazer um curso de treinador. Hoje você só pode exercer essa função no país se você tiver o credenciamento da CBF como treinador, um curso pelo qual é pago R$ 8.200 que cada pessoa paga para ser treinador pela CBF. E o que mais me assombra em relação a isso, e que me espanta demais, é não ver nenhum treinador do futebol brasileiro reivindicar direitos que, pela entidade do futebol brasileiro, poderia dar aos treinadores de futebol brasileiro. Primeiro, contratos sérios com os clubes, né? Isso era viável aí para os treinadores, já que também os treinadores estão investindo em sua carreira, e também pedir à entidade que, numa hora que acontece, como está acontecendo na nossa seleção, é que hoje o mais cotado para assumir a seleção brasileira é o Carlos Ancelotti do Real Madrid. Um cara que não tem nenhuma ligação com o futebol brasileiro, a não ser de ser um grande treinador ali no velho continente. Porém, os treinadores brasileiros e que também atuam no Brasil, eles são incompetentes e incapazes de assumir a seleção brasileira. E olhe que na Série A nós temos ainda Filipão, que foi campeão mundial, né, pela seleção brasileira em 2002. Temos também o Tite, que também já foi o atual, é o ex-treinador, na verdade, né, da seleção brasileira, que foi campeão mundial aí pelo Corinthians. Então, esses treinadores, apesar que o Tite, tira-se o Tite dessa lista, mas os demais treinadores do futebol brasileiro não têm competência nem capacidade de assumir a seleção brasileira. Isso quem está dizendo não sou eu. Quem está dizendo é a própria CBF. A própria CBF que cobra um curso de 8.200 para cada treinador assumir um clube, mas para a seleção brasileira não tem competência. Então a CBF ela acaba manipulando que os treinadores têm um custo ali para fazer esse curso, mas que esse curso a CBF também admite que não serve para nada, porque quem faz o curso para treinador na CBF, aqui dentro do Brasil, não é um curso que capacita o treinador
a assumir a seleção brasileira. Então, o Fernando Diniz é apenas um coadjuvante que está ali para um tapa-buraco na seleção brasileira. Então, a CBF, infelizmente, é um tiro no pé que dá. Sem falar da arbitragem, que eu não vou nem questionar a arbitragem do futebol brasileiro. Então, o que acontece com a CBF? Você tem treinadores formados pela própria CBF, mas eles não são capacitados para assumir a seleção brasileira. Dá para entender essa situação? Com resposta, os treinadores. E aí, meus queridos, falando em Fernando Diniz, e pasmem, eu não fico surpreso. O Brasil vence a Bolívia no jogo de estreia das eliminatórias, placar de 5-1, e aí a imprensa vai e diz: o Brasil está diferente, entrou a era de dinizismo. É um absurdo, gente, absurdo. Aí a imprensa vai contra o Peru, Diniz conseguiu 6 pontos. Aí a imprensa vai ali, o Brasil empata com a Venezuela, e aí já vem as críticas. O Fernando Diniz ainda vai levar um tempo para colocar o seu jeito de trabalhar. Aí eu pergunto, e contra a Bolívia, era jeito de quem? Mudou, foi? Aí perde para o Uruguai, aí já começam a cobrança em cima de Diniz, porque o Diniz colocou os jogadores ali para jogar, houve aquela questão entre Gabriel Jesus e Richarlison, de quem seria o titular. Então já começam alguns questionamentos por parte da imprensa, uma imprensa mafiosa, uma imprensa vendida, uma imprensa que convoca e desconvoca jogadores. E aqui eu não estou aqui para passar pano, nem na imprensa, nem em jogador. Também estou pouco preocupado com críticas e também, claro, com elogios. Eu prefiro ter uma crítica bem construtiva do que um grande elogio. E o que acontece, meus queridos? O Fernando Diniz está aí na seleção brasileira apenas para um tapa-buraco, apenas para esquentar a cadeira. E aí, Fernando Diniz, ele convoca alguns jogadores como Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, meu Deus. Gabriel Jesus já passou o tempo de jogar na seleção brasileira. Aí Gabriel Jesus, aí tem o Neymar, aí tem ali o nosso grande jogador, volante, que eu gosto muito dele, o Casimiro, é um bom jogador, porém é a hora de uma reformulação. Casimiro, ele é um bom jogador hoje para estar no banco de reserva, ele é um grande jogador sim, mas ele hoje, até pela idade dele, para estar orientando. Neymar é um grande jogador? Já foi. Neymar, ele já foi, porém depois eu vou falar de Neymar, mas eu estou falando aqui dessa convocação do Diniz, e aí o Neymar ele poderia também estar no banco, dando conselho ali para jogadores mais jovens. E aí onde tem essa pergunta, por que condenar Diniz? Será que Diniz ele está realmente convocando aqueles jogadores que ele gostaria de convocar? Será que Diniz, mas Diniz aceitou? Beleza, alguém tem que aceitar o cargo da CBF para trabalhar como treinador da seleção brasileira. E o Diniz foi a bola da vez. E Diniz está ali na seleção brasileira, mas eu garanto que tem muitos jogadores ali que Diniz não queria levar. E por obrigação, muitas vezes, nos bastidores, o Diniz acaba estando preso a levar esses jogadores. Então, é uma seleção hoje que não me passa confiança, não me passa confiança em alguns nomes que estão ali na seleção brasileira. Não vou citar quais, não é para passar pano. Mas aí eu queria a sua opinião. Você, torcedor que está aí do outro lado da telinha, você que está vendo esse vídeo. Eu separei aqui alguns nomes. E aí eu pergunto, pelo lado do São Paulo, será que o Nestor e o próprio Rafinha, lateral direito, poderiam estar na seleção brasileira?
Ah, você poderia, mas por que Rafinha? Aí eu pergunto, Daniel Alves foi para uma Copa do Mundo. E a Rafinha recentemente foi campeão da Copa do Brasil, marcando um dos melhores jogadores da atualidade do futebol brasileiro, que é o Bruno Henrique. E aí eu pergunto, será que o Diniz poderia levar o Bruno Henrique? Será que o Diniz ele não poderia levar o Tiquinho, que está fazendo gol direto ali pelo Botafogo, o Murilo e o Zé Rafael do Palmeiras? E aí é aonde vem uma pergunta que eu tenho que indagar, não tem como não indagar. Eu acho que todo brasileiro se pergunta pela questão do Rafael Veiga. Por que chamar Rafael Veiga? E quando eu chego aqui para falar por que chamar o Rafael Veiga, porque eu acho inadmissível um dos maiores e melhores meia esquerda que tem no futebol brasileiro, atuando no Brasil, ele tem que ir jogar na seleção brasileira para jogar 5, 10 minutos. E aí eu fico me perguntando, por que chamar esse cara? Porque joga no Brasil? Será que ele jogando no Palmeiras, será que o Campeonato Brasileiro não é bem mais disputado do que alguns campeonatos da Europa? O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais disputados do mundo. E o Rafael Veiga não pode jogar na seleção brasileira como titular. E aí eu pergunto, Tiquinho, ele poderia ser o centroavante da seleção brasileira? Também eu pergunto, e o Hulk, mesmo com a idade ali já perto dos 40 anos, será que ele não dava para jogar ontem contra o Uruguai? O Brasil passou 90 minutos contra o Uruguai. Apenas 2 chutes em gol. Um deles foi de falta, bola parada, que ali o Rodrigo acabou acertando o travessão do bom goleiro do Internacional que estava ontem agarrando pela seleção do Uruguai. Então são perguntas que a gente tenta fazer, se perguntar e pergunta, mas por que não esses jogadores? Porque eu olho para o Bruno Guimarães, qual a diferença de Guimarães e o Zé Rafael? Ah, é porque ele joga na Europa. Ah, esqueci. Desculpa aí esse detalhe. E o Zé Rafael? Por que ele não jogar? Né? E o Rafael Veiga? Né? Por que Rafael Veiga jogar 10 minutos? E aí eu pergunto, CBF, se for para o jogador ser convocado para ficar fazendo o coletivo e entrar no segundo tempo com 10 minutos, se tiver vaga eu vou, viu? Eu vou. Que é um absurdo você não colocar Rafael Veiga para jogar os 2 tempos, para jogar ali de primeira. Ah, mas ele tem que pegar experiência. Para quê? Para aquecer o banco? Não, mas é porque ele tem que pegar ritmo de jogo em que? Me diga qual a dificuldade de Rafael Veiga jogar ali na seleção brasileira. E outra pergunta mais séria ainda. Quem é melhor do que Rafael Veiga na seleção brasileira? E para encerrar o vídeo aqui, meus queridos, eu não quero tomar muito tempo, até porque esse assunto para mim é ultrapassado, mas eu vou ter que falar novamente nele. Tivemos ontem a contusão de Neymar. Neymar se contundiu mais uma vez jogando pela seleção brasileira. E aí muita gente pode discordar e tem todo o direito de discordar. Na minha opinião, Neymar, ele não era para ser mais convocado, não é mais um jogador de alto nível a nível de campeonato mundial, de Copa do Mundo, ele não é. Ele se machucou, ele prende muita bola. Ah, mas é porque a jogada só sai com ele, os gols só saem com ele. Claro, toda hora a bola tem que passar pelos pés dele. E eu lembro que a última competição que o Brasil foi campeão, Neymar, ele não estava na seleção. Por incrível que pareça, o Cebolinha hoje, que está até no banco de reserva do Flamengo, foi quem foi o protagonista daquela Copa América. Aí o Neymar se contunde, aí o pessoal já faz aquele drama, achando que o Brasil se acabou, o futebol brasileiro se acabou. É lamentável o brasileiro pensar dessa forma.
O brasileiro que teve o Pelé, que depois do Pelé tivemos aí inúmeros craques, e o futebol brasileiro não parou. Agora hoje, parar em um jogador que até hoje não foi campeão na seleção principal em nada, é um absurdo, gente. É um absurdo. Neymar é um craque? É sim. Ele é um grande jogador. Mas para a seleção brasileira, ele hoje, na atualidade, ele não pode ser convocado. Se ele for convocado, ele ali no banco de reserva, para dar uma orientação, como é que o pessoal fala, como eu vi a imprensa falando, a imprensa que passa pano aí, total direto para Neymar, como é que ele vai passar o bastão para quem, se ele é quem tem que jogar, se ele é quem tem que estar com a 10, se ele é quem tem que bater pênalti, se ele que tem que bater escanteio, por que não bota o Neymar no gol, botar o Neymar ali para bater tiro de meta? Só falta isso, gente. Então, chegou a hora, vai chegar para todo mundo, né? O Neymar é hora de parar. Neymar, o futebol dele está caindo. Ele saiu da Espanha, foi para um futebol mais fraco, para o Paris Saint-Germain, e agora ele já foi para o mundo árabe. E sabe por que muitas das vezes as pessoas não têm coragem de falar isso? Porque tem muita gente com o rabo preso com o Neymar. Mas eu vou dizer uma coisa aqui que ainda ninguém reparou nisso. O futebol, gente, é um esporte de alto nível. E sabe por que Neymar se machuca tanto e se contunde tanto com 31 anos de idade? Não é por causa de condicionamento físico, não é por falta de treinador, não. Isso daí é porque Neymar, ele leva uma vida de balada, é uma vida de festinha. Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Não, de forma nenhuma, é a vida pessoal dele. Mas para um atleta de alto nível, que quer realmente levar uma carreira a sério, assim como foi o Kaká, assim como foi o Messi, o Cristiano Ronaldo, assim como foi o Zé Roberto, aí são níveis diferenciados. Então, se ele queria chegar numa idade mais avançada, jogando o fino da bola, ele deveria ter esse cuidado lá atrás. Agora, infelizmente, chegou a conta está chegando. E para a seleção brasileira é uma oportunidade de fazer uma reformulação na CBF em geral, desde quem comanda a CBF, em toda a estrutura do futebol brasileiro e também em outros jogadores. Eu garanto que o futebol brasileiro tem vários e vários talentos. Tem muitos talentos aí. E aqui eu não estou falando que Neymar não é e não foi um talento do futebol brasileiro. Mas é lamentável a gente chegar a esse nível, achar que o futebol brasileiro vai acabar porque Neymar, no momento, está no futebol decadente. Até parece Monra ali dos Thundercats. Então é isso, meus amigos. O Brasil ontem perdeu para o Uruguai 2-0. Esse foi os comentários que eu trago aqui, essa revolta sobre a seleção brasileira. Mas eu peço a você, que você ainda que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, dá essa moral aqui para nós, compartilhe aí nossos vídeos se você achou interessante, comente, você discorda de mim em algum ponto, vá lá, comente, que garanto um bom comentário, mesmo que seja um comentário construtivo, que uma coisa que discorde do que eu estou falando, deixa aí seu comentário. E se você gostou do conteúdo, acione os sinos das notificações, que aí todo vídeo que nós lançarmos aqui, você vai ser chamado para assistir esse vídeo, tá bom? Então, meus queridos, lembrando, nós temos o programa aí do Estoques aqui no canal Futebol Net, toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Então, o próximo programa, por enquanto, na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite. Tá bom, meus queridos? Então, um abraço para todos vocês aí e fui!